noite a todos. Um grande abraço. Vamos falar um pouco sobre aquilo que nós somos. Aliás, a pergunta que está ali é boa, não é? Existe no homem um princípio espiritual. Quem é que nós somos? Leon Denis dizia que todos nós deveríamos fazer 3 perguntas. Quer sejamos espíritas ou não. De onde viemos, o que é que somos e para onde vamos. É para termos o sentido de procura de sabermos realmente quem é que nós somos. Bezerra de Menezes, no livro Loucura por um Novo Prisma, ele diz-nos isto: saber com efeito se acabamos com a morte ou se sobrevivemos à decomposição do corpo não é coisa de simples curiosidade, visto como num caso não temos que prestar contas de nossas obras na vida, e no outro pesa-nos a responsabilidade de cada uma delas. Se nós analisarmos as duas propostas, vivemos uma vida única, a vida que o nosso corpo nos pode dar, ou um pouco daquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Terminando o corpo, acabou tudo. Dá-nos um vazio enorme. Ou aquela pessoa que reflete um pouco mais sobre a vida, dá esse sentimento: o que é que estamos cá a fazer? Porque é que sofremos? Levando as pessoas a procurar todos os sentidos e sensações que o corpo lhe pode dar, viciando-se no próprio corpo, não trazendo responsabilidade ao ser depois da morte. Eu posso fazer tudo. O que é que o suicida pensa? Que acaba com tudo. Não há nada ao lado lá. Quantos irmãos se suicidam? Quantos filhos de pais se suicidam? E quantos pais de filhos se suicidam? Quanta tristeza agarram para eles e quanta tristeza deixam no mundo. Esse é um pensamento vazio da materialidade. A espiritualidade contrapõe uma vida onde nós não somos um corpo físico, mas onde temos uma essência espiritual, um ser espiritual que caminha com a sua vida e evolui no corpo ou no plano espiritual. Está sempre em evolução. Então nos prepara não só para procurarmos mais conhecimento e nos melhorarmos, como também nos prepara para a vida espiritual. São 2 pontos muito grandes. Agora vamos ver de onde é que vem, se os nossos antigos já falavam sobre isso. Desde sempre, o ser humano teve no seu inconsciente, trouxe no ser inconsciente esse propósito, esse sentimento de que o terminar do corpo não terminava com o ser espiritual, não terminava com o corpo. Eu era jovem, tinha pai 20 anos, havia um documentário onde eles retratavam a era dos neurodentais. Onde retratavam, o documentário não tinha nada de espírito. Era um documentário sobre os neurodentais. E o que eles estavam a documentar era um proposto familiar de vários seres e onde havia morrido a mãe. Àquela altura, eles ainda não cozinhavam a carne. Se caçavam os animais e comiam a carne assim. Também tinham mais dentes do que nós. E então, o que é que acontecia? O filho, no lugar onde a mãe se costumava estar, ele tirava um naco de carne e punha lá. Já naquela altura, a ciência representa que naquela altura nós já tínhamos essa consciência, que o ser espiritual caminhava mesmo na espiritualidade. Depois temos Sócrates. Sócrates trouxe-nos, aliás, Sócrates veio como preparar o caminho para Jesus. Aliás, não é por nada que no princípio do Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca Sócrates como preparação da própria chegada de Jesus. E Sócrates trouxe-nos realmente a espiritualidade, mediante o conhecimento que ele tinha das coisas, mas trouxe-nos. Ele, inclusive, dizia que tinha um démon que o auxiliava. Démon
o que nós hoje entendemos por demónio, àquela altura não era reconhecido como demónio, mas sim como gênio, como espírito de auxílio. E ele dizia que tinha um démon que lhe inspirava as coisas e que lhe dizia aquilo que falava. Depois Platão, como não sei se vocês sabem, Sócrates nunca escreveu nada. Foi um pouco como Jesus. Depois os seus seguidores é que escreveram. E um dos maiores seguidores de Sócrates foi realmente Platão. Levou mais longe as suas indagações. Afirmou a existência do mundo dos espíritos e a pré-existência da alma, por onde explicava as ideias inatas, dizendo no livro Fédon que aprender é recordar o que a alma já sabe de passadas existências. Quer dizer que o conhecimento da espiritualidade sempre existiu. Os próprios... Nós, ao princípio, éramos nómadas. Andávamos sempre com as trouxas às costas, atrás dos animais. Quando nós reconhecemos que poderíamos plantar e viver das plantações, de alguma forma educar os animais a viverem connosco, nós tornámos-nos sedentários e começámos a criar aldeias. Mas nessas aldeias, já na antiguidade, existia sempre um que era reconhecido como feiticeiro, como outras palavras, mas que no fundo o que eles tinham era a capacidade de se comunicar com a espiritualidade. E faziam curas com os fluidos espirituais. Isso desde os primórdios dos tempos. Depois nós encontramos isto na Bíblia. No primeiro livro. No livro Deuteronômio de Moisés. Ele nos diz isto: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem procrastinador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que o faz, tal coisa é a abominação do Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Ora, isto é um contraste. A Igreja dizer que não existe espiritualidade ou que não existe espíritos, a comunicação de espíritos, e depois nós temos um iniciador da própria Igreja a dizer: proíbe-vos que façam isto. Então é porque era possível já àquela altura. Porquê é que Moisés o proibiu? Aliás, muitos médiuns haviam de ser proibidos de o fazer. Todo aquele que não tem conhecimento do que ele espera na espiritualidade, dos espíritos que se comunicam, não se devia comunicar com os espíritos. Àquela altura havia um desrespeito. E então, toda a modernidade, tudo o que as pessoas queriam saber, iam perguntar aos espíritos. E como nós sabemos, nem todos os espíritos são bons espíritos. É como na humanidade. Existe de tudo. Aliás, o mundo espiritual não é nada mais do que aqueles seres que já habitaram o corpo e que passaram para a espiritualidade. Desde sempre houveram pessoas boas, mas o nosso mundo, infelizmente, houveram mais más. Então o cuidado que devia de haver. Àquela altura, ainda mais sombra existia, mais velocidade, mais violência existia. Então Moisés achou por melhor, que o melhor mesmo era proibir, porque não havia condições de haver essas comunicações entre o mundo espiritual e o nosso. Mas isso é uma prova que eles já sabiam que isso existia. Jesus. Será que Jesus falou-nos de espiritualidade? Tem uma célebre, pelo menos para nós, que é a conversa de Nicodemos. Nicodemos achava, aliás, ele como que via em Jesus, embora ele fosse fariseu e estivesse dentro dos diretores da sinagoga, ele olhava para Jesus como um ser realmente maravilhoso. Ele chegou perto de Jesus: eu sei que tu vens de Deus, porque as coisas que tu fazes, se não viesses de Deus, tu não conseguias fazer. E Jesus diz-lhe: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, a caricatura que nos chega da história, era assim um homem fortezinho, já um bocadinho idoso. E ele ficou assim: como é que eu agora, depois de velho, vou entrar para a barriga da minha mãe outra vez? Porque não sabia como as coisas se processavam. E Jesus repete:
em verdade digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água aqui representa a matéria, a carne, porque o povo hebreu àquela altura, aliás o livro do Torá explica que todos nós nascemos da água. O mundo nasceu da água. E então a água para eles era matéria. E Jesus falou desta forma, precisamente. E tornou 2 pontos. Um é matéria e o outro é espírito. Estão a entender? Então nós temos um corpo material, mas também temos um ser espiritual. Depois, em outra passagem, após Jesus no monte se transfigurar, onde ele ilumina o monte todo com o encontro com Elias e Moisés, 2 seres espirituais, que eles já haviam desencarnado, ele ao descer para baixo, ele perguntou, por que dizem os escribas, não, é Pedro que lhe pergunta, por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Respondeu Jesus. É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e trataram como lhes aprouve. João Batista. João Batista havia sido a reencarnação do Elias, que veio à Terra também preparar o caminho para Jesus. Veio o mesmo Espírito, mas com um novo corpo, cumprir uma nova missão. Traz-nos aqui a reencarnação. Mas se há pontos que nos mostram em que o mundo material não é nada, é realmente a ressurreição de Jesus. Jesus vira-se a uma criança à saída do templo e diz à criança, eu destruo este templo e construo em 3 dias. Os fariseus ficaram todos atónicos com aquela expressão, porque nós demorámos séculos a construir o templo e ele destrói isto e constrói em 3 dias. Jesus não se estava a referir às pedras, mas sim ao nosso templo. O nosso corpo é o nosso templo. É o templo de cada um de nós, que é aí que deve orar a Deus. Não há necessidade de procurarmos lugares nem pedras para orarmos. O nosso templo é aqui dentro do nosso coração. Eu estou a ter cuidado com a mão por causa do microfone. É dentro do nosso coração que nós devemos orar a Deus. E era para isso que Jesus estava a referir. Jesus morre e passado 3 dias ressuscita. O seu corpo jamais é igual. No primeiro aparecimento a Madalena, ele como que se transforma. Madalena olha para ele e não o reconhece. A Madalena só conseguiu o reconhecer quando ele realmente se representou como Jesus. O seu corpo era espiritual. O corpo espiritual tem uma capacidade que a maior parte dos nossos entes queridos que partem não sabem. Ele é volátil ao nosso campo mental. Mas para ter essa capacidade é preciso que já tenhamos um bom grau de elevação para poder fazer isso. Então Jesus trabalhava com o seu corpo espiritual como nada. Porquê? Nós estamos a séculos de diferença da evolução de Jesus. Jesus trouxe a representação daquilo que nós poderemos ser, mas é daqui a séculos. Noutra aparição, onde ele aparece a 2 apóstolos, acho que é Pedro e Tiago, e vinham os 3 a conversar, eles olhavam para ele e não o reconheceram. Só o reconheceram quando ele estava a partir. Novamente, ele mostra-se com uma figura e só se deixa ser visto quando realmente ele quer. Na outra aparição, onde estavam todos reunidos dentro de uma casa, e Jesus aparece quando mostra as chagas a Tobias, Jesus aparece sem sequer abrir a porta. Relata-nos, mostra-nos claramente que nós somos seres espirituais e que a vida material não é uma escola onde nós vimos mostrar o que realmente nós aprendemos. Depois há outro aspecto que nos mostra. Nós começamos lá. Está bem, o Australopithecus é para o terceiro. Sem ser espiritual que tivesse capacidades de reencarnar em vários corpos, esta evolução não se faria. Vocês lembram-se quando apareceram os primeiros carros?
Os primeiros automóveis. Eles tinham uma manivela, não era? Para pôr a trabalhar. Pois é. Mas foi a experiência desse carro que fez com que os carros hoje tenham capacidades enormes. A evolução é sempre assim, progressiva. Então, se nós fôssemos só um corpo, nós nunca iríamos evoluir. Estaríamos sempre a partir do zero. Emmanuel tem uma das suas reencarnações, ele reencarna em Portugal como Padre Manuel da Nóbrega. Ele tem um pequeno livro, que é o livro que se chama, se não me engano, o livro dos Gentis, escrito pelo Padre Nóbrega, que foi, vocês sabem que quando houve o tsunami em Lisboa e veio o Pombal reconstruir Lisboa, Pombal chocou contra os jesuítas. Então o que é que ele fez? Correu para os jesuítas daqui para fora e mandou-os para o Brasil. Padre Nóbrega Manuel da Nóbrega era jesuíta. Então foi um dos padres que foram para o Brasil ensinar o povo indígena a serem cristãos, ensinar Jesus para aquele povo. Eles chegam a um ponto de saturação e mostram-nos claramente que a nossa evolução não é adquirida só numa existência. Sabes o que é que ele diz no livro? Ele a conversar com um colega, ele diz: eu estou cansado. A gente levanta-se e explica. Eles fazem isso num dia. No outro dia, temos que nos levantar e explicar para eles voltar a fazer. Já estou cansado de estar tempo sempre a repetir. Quando a gente, e isso mostra-nos, aliás, com um pouco de perspicácia, nós compreendemos isso. Quando nós chegamos a determinado local e não é preciso que alguém nos explique muito como devemos proceder, é sinal que nós já sabemos fazer o serviço. É sinal que já trazemos em nós, no nosso inconsciente, o processo aprendizado. Nós vemos isso nas nossas crianças. Filhos dos mesmos pais, em que uma criança chega à escola e relê os livros, e o irmão chega à escola e passa horas a fios, agarrado aos livros, e mesmo assim tem dificuldades em compreender. Com os mesmos genes, com o mesmo ADN. Isso mostra-nos claramente que o ser espiritual que está ali reencarnado, um tem conhecimento adquirido, não quer dizer que um seja mais evoluído que o outro. Não. Intelectualmente será mais evoluído que o outro, mas moralmente poderá não ser. Que nem sempre as coisas se acompanham. Deveriam. Então mostra claramente que um já traz o estudo, o conhecimento, e o outro ainda o tem por fazer. A própria dificuldade, por exemplo, nossos alunos aqui em Portugal, encontramos muita dificuldade no estudo. Se nós formos fazer uma recapitulação da nossa história, nós encontramos o porquê. A Inquisição, vivemos séculos na Inquisição. A Inquisição em Portugal era muito forte. Sabem qual era a metodologia deles? Não precisais estudar muito, que a gente estamos aqui para resolver as coisas. Não, deixavam que o povo se tornasse inteligente, porque se eles se tornassem inteligente, os confrontariam. Saímos da Inquisição e passámos para a ditadura. A metodologia do ditador é o mesmo. Não estudem, não percebem que eu estou aqui para resolver os problemas. Daí que a nossa intelectualidade, ou os nossos filhos que nascem, ainda trazem a dificuldade do conhecimento intelectual. Então isso mostra claramente que o ser tem uma recapitulação. Eu só me torno melhor porque eu adquiro a experiência para me tornar melhor. E cada existência no nosso mundo é um capítulo da nossa existência para nós nos tornarmos melhores. É claro que não é só o plano evolutivo que nos é necessário, mas para que esse plano evolutivo seja conseguido, eu tenho que me libertar de muita sombra que construí no passado. Daí a dor e o sofrimento que o nosso mundo nos traz. O Dr. Bezerra de Menezes nos mostra isto também. Quem vive 40 anos perde 7 vezes a sua personalidade. Sabem porquê?
Cientificamente aprovado que as nossas células se regeneram. Não é que elas se regeneram todos os 7 anos. Não. Umas regeneram-se mais rapidamente, diariamente, outras... Mas, no geral, de 7 em 7 anos, nós temos um corpo novo. Então, se o corpo físico fosse o ser inteligente, quer dizer que nós mudaríamos de 7 em 7 anos de personalidade, o que não se consta. Claro que nós temos algumas células aqui no hipotálamo que não se regeneram. E daí muitos dos nossos velhinhos chegarem ao final da sua existência com alguns problemas de cérebro. Não é só por elas não se regenerarem, mas também pelas provas que esse ser traz na sua existência. Tudo no nosso mundo tem um propósito, em que o Espiritismo e o estudo da espiritualidade nos mostra. Nos torna mais dóceis às leis divinas e a Deus. O nosso corpo físico é constituído por estes elementos. Algum deles é inteligente? Estes elementos são os elementos que nós retiramos da biosfera do nosso planeta. Então, tudo no nosso planeta é constituído por estes elementos e por alguns outros. Mas nenhum deles tem inteligência. Então, se nós somos um conjunto destes elementos, quer dizer que nós temos, além destes elementos, temos que ter algo que nos dá inteligência, que nos dá conhecimento. E isso não é nada mais do que a espiritualidade. Allan Kardec diz-nos que o microscópio trouxe-nos os seres micros e que o espiritismo, a ciência espírita, trouxe-nos a espiritualidade, o que realmente nós somos. E então o espiritismo nos explica de uma forma clara. O mundo corporal não passa de secundário. Ele poderia cessar de existir ou nunca ter existido. Isto está no Livro dos Espíritos. Sem alterar a essência do mundo espírita. O que quer dizer que a nossa verdadeira vida não é esta. É claro que nós estamos cá a viver. Então, atualmente é esta. Mas a nossa verdadeira existência é no mundo espiritual. Vimos como o imigrante vai para determinado país para melhorar as suas condições, para regressar a casa numa condição melhor. Os espíritos envolvem-se temporariamente em um material perecível, cuja destruição pela morte devolve-lhes a liberdade. Nós, ao reencarnarmos, o que é que no fundo sucede? O nosso corpo espiritual, explicado pelos irmãos espirituais e pelo Allan Kardec, tem um campo magnético, que é o duplo etéreo, que faz parte do processo reencarnatório. Nós temos espírito, pré-espírito e corpo. Esse duplo etéreo é recebido quando a gente reencarna. É um fluido vital que vai formar um campo magnético. Então o que é que acontece? No ventre da mãe, nós vamos compactando os elementos atrás falados. E vai sendo moldado às necessidades do espírito que vai reencarnar. Então é como se o ser que vai reencarnar trouxesse o molde do seu próprio corpo físico que vai nascer. Vai trazer as suas necessidades. Então vai reencarnar pequeno, grande, gordo, quer dizer, não vai ser logo ao nascer, mas depois com a sua vida vai ser. Consoante as necessidades, o corpo físico vai ser consoante as necessidades da prova evolutiva do espírito. É claro, quando desencarna, quando morre, sucede o contrário. Vai se libertar. Quando reencarna, o corpo espiritual é uma cópia do nosso organismo físico. Tem todas as células. Quando reencarna, ele liga-se célula a célula ao corpo físico. De tanto que André Luiz diz-nos que o espírito só está totalmente reencarnado por volta dos 7 anos, que é quando o corpo físico está totalmente constituído. No processo desencarnatório, acontece o contrário. Se é uma morte por velhice,
natural, o que é que sucede? Aqueles 7 e 7 anos, a partir dos 50, de algumas células vão perdendo a sua essência vital. Então já não vão ser, ou já não têm vitalidade para fazer novas cópias. Então o que quer dizer que nós pouco a pouco vamos envelhecendo porque as nossas células vão morrendo. Então o que está a suceder? Está a suceder que o corpo espiritual pouco a pouco está-se a desligar do corpo. Quando a morte é natural, física, o ser, quando chega à sua velhice, já consegue ter uma percepção maior da espiritualidade. Por isso é que muitos dos nossos velhinhos dizem-nos que vem a sua mãe, que vem o seu pai, que vieram buscá-los. Porque eles já estão desligados do corpo físico. Quando se apaga o corpo, eles desenlaçam-se e se desligam muito mais suavemente. Isso depois também tem outros pós e contras, mas não é para a palestra de hoje. Dentre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação de espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento. É o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre todas as outras. A nossa essência espiritual cresce, como nos diz André Luiz, Filomeno Miranda, o próprio Allan Kardec na Gênesis e Dion Diniz. Nossa essência espiritual cresce no mineral, onde aprendemos a força da atração, onde aglomerar átomos à nossa volta. Da essência do mineral cresce para o vegetal, onde nós aprendemos a sensibilidade. As plantas são sensíveis. Não sei se vocês sabiam, mas ficam a saber. Por isso não dirijam palavras feias às plantas, porque elas podem morrer. Da planta, a nossa essência espiritual cresce para o animal, onde nós encontramos o instinto. Do animal é um processo longo de milhares e milhares de anos. Do animal para o ser humano existe um salto enorme. E esse processo existe. Então, quando nós chegamos ao ser humano, nós trazemos em nós simplesmente o instinto. E desse instinto nós vamos encontrar a razão e a moral. Esse é o trabalho do ser humano. Encontrar a razão, a intelectualidade e a moralidade. Para chegarmos novamente ou caminharmos para Deus. Isso é que nos traz o Espiritismo. Traz-nos vários pontos. Diz-nos, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Ele criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Como se nós fôssemos uma pequena centelha que partiu de Deus. Caminhamos, evoluímos para regressar novamente a Deus. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existe e sobrevive, e é sobrevivente a tudo. Nós somos seres espirituais, então não é a transformação material do nosso mundo que vai nos fazer extinguir, não. Nós continuamos a nossa existência. E se não for neste mundo, será em outros. O fio ou o espírito que une o espírito, o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório simaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o perispírito que constitui o corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode tornar-se visível e mesmo tangível, como acontece nos fenómenos das aparições. No livro de André Luiz, não é de André Luiz, Chico Xavier. Como é que ele se chama? Líbia. Agora-se o meu nome do livro. O Ernesto, não sei se vocês sabem. E a vida continua, exatamente. O Ernesto tem uma exposição que eu achei muito engraçada. Ele, para demonstrar aqui que nós somos a Lídia. E então ele diz-nos, ele vê uma carroça a passar,
com o cavalo, a carroça e o homem. E ele diz que nós somos um pouco aquilo. O cavalo, o pré-espírito, a carroça, o corpo físico, e nós somos o ser espiritual que damos inteligência aos dois corpos. Quando o corpo morre, ele liberta-se da carroça e monta em cima do cavalo e segue a sua vida. É precisamente isso que acontece. Quando o corpo físico regressa, os elementos regressam à Terra, nós continuamos a nossa vida espiritual. Então a morte não existe. A vida existe sempre. O espírito encarnado se encontra sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração da sua alma aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. O nosso corpo físico não é simplesmente só matéria. Como nós já falámos aqui atrás, nós no nosso início somos só instinto animalizado. O nosso corpo traz consigo esse instinto, o ser espiritual, e depois o corpo dá-nos o mundo das sensações. O palato, o prazer, tudo isso. A própria viciação e o prazer que nós sentimos por determinadas coisas desperta em nós as sensações. Então o nosso corpo é esse, como é que é dizer, escritório de trabalho, ou esse gabinete de trabalho, onde o ser espiritual incorpora, vai colocar na sua existência as suas próprias dificuldades para lutar contra as sensações do corpo. Jesus veio ao mundo e o corpo não tinha influência alguma sobre ele. Por isso é que ele nos diz no final da sua existência que venceu o corpo, a matéria. Nós ainda trazemos as nossas dificuldades. Trazemos ainda os nossos vícios do homem velho. E a evolução do ser espiritual é precisamente colocar o ser espiritual acima do que a matéria pode ser para nós. Os espíritos encarnados habitam diferentes globos do universo. Não vivemos, não é só o nosso mundo que é habitado. É normal que, por exemplo, as nossas naves ainda não chegaram lá. Mas que se um dia as nossas naves chegarem a Júpiter e não ver ninguém. O nosso corpo físico é criado pelos elementos da biosfera do nosso planeta. É muito natural que os corpos físicos dos seres que habitam em Júpiter sejam muito mais etéreos. O planeta é gasoso. No livro dos Espíritos e na revista Espírita, se não me engano, de 1968, Allan Kardec traz-nos precisamente Júpiter e a evolução que Júpiter é em relação a nós. Os seres corpóreos lá, claro, com um corpo diferente, já não caminham, levitam. Também é normal, se o planeta é gasoso, não tem onde pousar os pés. Já não trabalham com as mãos, trabalham com a mente. O trabalho manual é feito pelos animais. Então, o mal que ainda existe no nosso mundo, em Júpiter, já não existe. Então, todos os seres que habitam Júpiter já retiraram o mal dentro de si. Então, isso mostra-nos claramente a nossa continuação, a nossa evolução espiritual. E se nós, quando desencarnarmos, queremos viver num mundo melhor, temos que realmente fazer o trabalho cá. Para nos podermos desprender daquilo que nos agarra aqui. O mundo Terra um dia será como Júpiter. Com certeza. Os seus habitantes é que têm que ser melhores. E quem não fizer esse trabalho vai ser repuxado para planetas inferiores, representantes à sua própria vibração. E eles estão por toda... Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Eles estão por toda a parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e nos acotovelando, sempre. É toda uma população invisível que se agita à nossa volta.
os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. A obsessão no nosso mundo ainda continua a ser a maior epidemia que nós temos. A influência dos espíritos sombrios ainda, eu não queria chamar maus, mas seres que ainda têm rebeldia contra as leis de Deus, ainda continua a ser muito grande. Então, todo aquilo que de alguma forma já agarrou luz, tem necessidade de colocar essa luz na candeia e iluminar. Para que o nosso mundo se torne melhor, é preciso que a luz combata a sombra. E todos nós, hoje aqui e em qualquer lugar, somos os trabalhadores da última hora. Porque somos nós que estamos cá. E Deus espera que nós façamos o trabalho que nos propusemos quando viemos para o mundo físico. Temos necessidade de nos melhorar e de auxiliar todos aqueles seres, não só os nossos filhos, mas todas as pessoas que nos rodeiam a se tornarem melhores. E era o que eu trazia para hoje. Espero que tenha dado bastante reflexão. Se não tem, olha, eu fiz o meu pior. Mas acho que sim. Alguém tem alguma pergunta sobre o assunto? Uma pergunta relativamente ao que estavas a dizer, a Terra, não é? Que nós vamos evoluir na Terra, não é? Mas, por exemplo, Júpiter é um planeta gasoso, não é? Onde permite já os espíritos habitar e tudo mais. Nós aqui continuaremos com a mesma matéria da Terra? Ou também o planeta se transformará? O nosso planeta também está em evolução. Aliás, tu vês pelo crescimento da humanidade, as formas físicas foram-se alterando. Nós atualmente estamos na raça ariana, mas já passámos por muitas raças para chegarmos até cá. E sempre que uma raça chega ao seu pico, ela começa a declinar. E o que é que acontece? Aparece uma nova para a substituir. Provavelmente o nosso mundo irá ter grandes transformações. Não te digo que vai ficar como Júpiter, mas com certeza vai tirar grandes transformações. Mas nós, ao reencarnarmos, vamos trazer também a adaptabilidade para vivermos nessas transformações. Porque é assim que nós evoluímos. Senão tínhamos ficado lá atrás, os Australopithecus, a partir pedras. Eu tinha a ideia que nós íamos para outros mundos conforme a evolução, mas não, ou seja, o mundo também evolui junto. Se tu evoluís mais rápido do que o planeta Terra te possa continuar a acompanhar, aí sim. Tu, por exemplo, na história, tens vários pontos. Por exemplo, Roma, até ao século V, mostrou de uma forma clara que os seres romanos, não é todos, é claro, que havia grande violência naquela altura, mas uma grande parte das pessoas que viviam em Roma já mostravam enorme conhecimento e o que nós hoje fundamos. Roma foi fundada na família. Então, os romanos tinham um grande apego à família. O que é que sucedeu quando Roma caiu? O mundo voltou novamente a ser bárbaro, a haver práticas. Não é que nós estamos a falar de um mundo onde existia sei lá, não sei se chegava a 1.000 milhões de pessoas habitantes no nosso planeta, mas era uma parte mais ou menos civilizada e o resto do mundo era bárbaro. Só que nota-se claramente que na Idade Média houve um declínio da população vibracional da população no nosso mundo. O que aconteceu foi que esses seres que estavam evoluídos, com certeza foram viver para outros mundos e depois regressaram ao nosso planeta, a meados do século XVI, com a era renascentista, novamente para nos auxiliar a dar um impulso no crescimento que todos nós precisávamos. E aí tu vês o afastamento quando nós progredimos mais rápido do que o próprio planeta nos consiste. Nós vamos progredir para outros mundos para depois podermos regressar e continuar a evoluir em conjunto. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Isso não evolui, mas isso ficávamos aqui a debater a noite.